Expedição Vai Brasil, continuamos em terras paranaenses. Nós estamos no sudoeste do Paraná para mostrarmos um trabalho fantástico que está sendo desenvolvido aqui, principalmente de união, de cooperação e de associativismo. Eu estou aqui no município de Francisco Beltrão e a oportunidade de contar essa história, eu tenho certeza que ela vai servir de base para incentivar muitos outros produtores Brasil afora para ter a oportunidade de mostrar esse trabalho que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui com a presença do Gerson Felipe, que é da rede Cressol, né, Cooperativa de Crédito, o nosso presidente da Associação Cordeiro Sudoeste, Dirceu Avati, também com os técnicos, né, veterinário Marcos Andrade e a zootecnista Jaciane Beal. Obrigado, né, por estarem com a gente ter a oportunidade desse bate-papo hoje aqui. Mas conta um pouco para a gente como é que nasceu essa história desse desenho. Quem nasceu primeiro? A associação veio primeiro, a Cressol veio primeiro, as duas andaram junto. Como é que aconteceu isso aqui? Então, a Cressol veio primeiro, né, gente? Mas a associação, ela se tornou, né, começou a andar e começou a ter como referência especificamente o trabalho em relação a ela em torno de 3 anos para cá, né? Recente, então. Recente, muito recente, mas assim, é importante citar que sem a presença do fomento, que é a Cressol, né, que o Gerson é o que trabalha em empreendedorismo relacionado, né? Então, a partir do fomento, a gente começou a trabalhar essa questão de organização. Eu sou o segundo presidente, né? Tivemos um outro anteriormente, mas acompanhei todo o processo, estivemos juntos, e, né, o sucesso da associação, juntamente com todo o aparato que aconteceu, foi justamente por causa dessa organização do fomento, que acabou trabalhando na instrução, que oferece também a possibilidade de assistência técnica, né? E assim a gente consegue ir desenhando, criando artifícios e projetando o futuro com novos associados e com o principal, que é cordeiros com genéticas, com qualificação e com direcionamento. Como é que iniciou isso, Gerson? Quer dizer, a ideia da Cressol, a Cressol enquanto cooperativa de crédito, né? Muitas vezes a gente está conversando com os produtores, a gente falar de cooperativa de crédito, a primeira coisa que vem à mente do produtor é que ela é exclusivamente uma agência de relacionamento para liberação de crédito. Aqui nós temos um trabalho social, de fomento social, de desenvolvimento de uma região, que o econômico vem junto, né? Como é que nasceu essa ideia? A ideia, né, a Cressol, por ser uma cooperativa, né, e a cooperativa nós trabalhamos com pessoas. Então nós olhamos muito a cada região do Brasil que tem atuação dentro da Cressol, olhamos as cadeias produtivas. E dentro disso, além de nós estar liberando um crédito para o nosso cooperado que está investindo, que nem no fomento aqui com o Sudoeste, no Cordeiro Sudoeste, promover isso com qualificação. Que o agricultor consiga pegar esse crédito dentro da Cressol, da cooperativa, e investir corretamente e ter retorno, e se tornar referência. A ideia surge em 2019 com um projeto de empreendedorismo rural. Esse projeto está dentro do escopo da Cressol. Isso está dentro do escopo da Cressol a nível de confederação. Nas 3 centrais, né? Aqui no Francisco Beltrão, na Central Bazer, na Central Sicopre, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e a Central Brasil, em Chapecó, que tem atuação no Brasil inteiro, né? Toda essa rede de Cressol. Então nós temos o programa de empreendedorismo lá no Amazonas e temos no Rio Grande do Sul, e temos no Pernambuco. Está espalhado e atendendo cada região conforme a sua atividade principal. São várias áreas de atuação, no empreendedorismo do modo geral, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Isso, tem o rural e tem o urbano. Nós temos assessoria e consultoria a empresas, e aí no rural específico as cadeias produtivas. E aqui do Sudoeste, essa parte do Cordeiro Sudoeste, ela se torna, porque o Sudoeste é muito forte em leite e as commodities. A avicultura também. E o cordeiro não tinha tanto esse incentivo. E aí dentro do processo de uma reunião, o nosso presidente, né, da Cressol Bazer, Alzimir Tomé, era um produtor de vinicultura. Já estava inserido no meio. E ele entregava os pernil para nós, ele abatia os cordeiros e nós, colaboradores, comprava. Aí um certo dia, vamos olhar essa cadeia, começamos a mapear, e a gente viu que tem muito produtor que faltava ter uma organização. Sim. E aonde, com essa ideia, a gente sentou de início junto. Primeira questão que a gente tem que ver, aonde nós vamos comercializar o produto. Aí levamos sorte que o Marco estava fazendo estágio e estava pela região, né? Estava aqui em Coronel de Vida, e aí falou, tem a Cooper Aliança de Guarapuava. Então a gente foi buscar primeiro
uma cooperativa, né, que tem um renome, né, tem confiança e segurança, e garantiu para nós a compra desses cordeiros. Então, com esse primeiro passo, a gente já conseguiu reunir produtores, pensar a associação. Nós conversamos também junto com a Sociedade Rural, aqui de Francisco Beltrão, que também tem essa atuação junto aos agricultores, e aí foi constituída a Associação Cordeiro do Sudeste. Então a Cressol foi de fato a indutora desse processo, né, da criação da associação com base nesse diagnóstico que vocês fizeram da cadeia aqui na região. Isso, e aí com isso a gente consegue colocar um crédito, né, financiando, ajudando o nosso produtor e também qualificando, né, a questão da assistência técnica. Mas toda a organização do processo, né, agora chegou no momento, o Dirceu coloca há 3 anos, hoje a associação ela já tem o trabalho dela. Nós, como Cressol, nós acompanhamos, né, então tipo assim, já é um filho de um projeto que está estruturado, já está dando certo, está expandindo. Então nós temos assim com uma visão muito boa, né, que a gente está gerando renda. E aí dentro do Sudeste a gente sabe que hoje tem 78 a 100 produtores, nós queremos chegar agora até o final do ano, mas tem 200 produtores de vinicultura. E agora com a organização do projeto, o pessoal está olhando isso como um negócio. Não é assim? Há um horizonte de crescimento forte ainda aí. Forte e garantindo renda, né? Porque assim, a gente pode ter o churrasquinho aqui pro final de semana, mas eu tenho que ter dinheiro no bolso. Eu tenho que pegar o crédito, gerar isso. Né? Então a gente tem o crédito, tem o produtor, tem assistência técnica e tem o frigorífico que garante. Né? Então é um ciclo que a gente conseguiu organizar, e a associação que estão conduzindo muito bem. E nós, como Cressol, né, a gente está muito feliz pelo andar do projeto, que se torna referência para outras regiões também. Sem dúvida. Vamos falar um pouco mais detalhes daqui a pouquinho disso. Como é que foi essa adesão do produtor, né, dentro desse contexto, desse cenário? Numa ponta compradora, uma cooperativa que já vinha, né, já desde o seu nascimento, foi a Cooper Aliança já com uma estrutura forte, com o pessoal trabalhando forte. Do outro lado, o produtor de uma região que já tem os criadores, em que pese serem incipientes, mas estavam já aqui, já tinham de certa forma a atividade. E aí veio o trabalho da Cressol com assistência técnica. A adesão foi fácil logo no começo, todo mundo entrou fácil, ou ainda teve que fazer um trabalho de convencimento? Eu sabe, Luciano, que é assim, ó, nossa região é uma região cultural, né, porque nós somos descendentes aí de gaúcho, italiano, então, mas de gaúcho. Então, todo mundo, muita gente criava, né, o vinocultura, ovelha, né? Mas para o consumo próprio, para bater para um amigo, para um final de semana e tal. E aí, assim, a dificuldade, talvez, no começo foi no processo de ampliar e fazer com que ocorresse o entendimento que a produção de carneiro ela pudesse fazer uma renda específica, uma diferença de renda específica no final do mês, no final do ano, enfim, para as famílias, né? Sim. Então, a partir do momento que o projeto começou a andar, que começou a ser entendido, inclusive estamos andando, porque 3 anos é muito novo, né? Estamos no processo de andamento, e a gente percebe agora, né, nesses momentos, porque aí a gente tem a Cressol, que é o fomento, né, que dá as possibilidades para a gente, e que por outro lado ela faz esse papel de flexibilizar a possibilidade da assistência técnica para os produtores. Então isso faz com que, já fez, época dos 3 anos, acaba criando uma credibilidade em relação a toda a região. Né? Então isso ampliou, esse leque está ampliando. E é muito comum, a gente fala especificamente como produtor, né, por ter aderido ao processo, está na associação, a procura ela tem aumentado, inclusive, porque daí o que acontece? A pessoa ela tem interesse, porque ela gosta da produtividade e de produzir a ovelha, e aí assim ela procura. Hoje é mais fácil, porque ela procura. Já tem uma referência. Isso, ela tem uma referência, porque a referência está sendo dada em função de que tem o fomento, tem assistência técnica e tem a compra, posteriormente, a garantia da compra, né, isso é fato, né? E talvez no começo ali nós não enfrentamos muitos problemas, mas, né, existe primeiro sempre
aquele andade que precisa ser entendido de que vai dar certo, enquanto Começou não é com quantos produtores? visualizado que dá certo, né? Não existe aquele que tem o interesse e a fixação. Quer ver se vai funcionar para ver se eu entro, né? São Tomé, né? Mas é o normal, né? É o normal, né? Mas começou com quantos produtores e como é que está hoje esse número? Como é que foi essa evolução do início até o dia de hoje? O Luciano, veja bem, no processo todo, desde que começamos, andou muito rápido, sabe? Nós começamos uma conversa, daqui a pouco nós tivemos assistência, estávamos com 30, depois estávamos com 60, e estávamos com 80, e andou. Nós tivemos, por quê? Porque a maioria dos nossos produtores tinha 5, 6, 8, 10, né? Uhum. E aí começou a ser entendido que, de repente, aquela viabilidade de ter alguns cordeiros podia dar um resultado de renda familiar, né? E agora a associação, a assistência técnica, o fomento que é a Cressol, né? Aqui representado por Gerson, a gente vê que dá para ampliar muito mais. Então, o nosso leque, o nosso interesse, né? E diante das possibilidades que a gente está vendo hoje, é de que nós podemos buscar uma procura de ampliação muito maior. Então, o que a gente vai buscar? Tem espaço. Tem espaço, né? Tem espaço. A nossa região tem espaço, o nosso estado tem espaço. Então, a gente precisa buscar mais produtores, né? Estão vindo, graças a Deus, estão vindo. A gente não precisa buscar tanto, porque a região sudoeste é cultural isso, né? Sim. Mas é preciso, eles sempre buscam entender se dá certo essa questão da assistência com a relação do fomento. Então, eu diria que, graças a Deus, vem um processo, porque a nossa região, a gente tem o grande proprietário, o médio, e a gente tem o pequeno, que é a agricultura familiar. Né? Tanto que o berço, né, Gerson me ajude aqui, né? Garimpamos muito na época, né? Que o berço da agricultura familiar está no Cidade do Paraná. É isso que eu ia te perguntar a vocês. Como é que é o perfil desse produtor, gente? Vocês trabalharem a ideia da Cressol de trazer esse projeto da alfinocultura, ela partiu em função desse perfil do produtor ou em substituição a alguma atividade que estava se exaurindo na região, ou ela veio também para complementar a renda do que já existe? Como é que foi o desenho e o modelo disso? Inclusive, acho que essa parte, assim, muito do perfil do agricultor familiar. Onde teve uma época que muitos filhos de agricultores, por a questão de alguma opção de renda, acabou saindo da propriedade. E aí algumas cadeias produtivas se instalaram no Sudeste e se consolidaram. E aí a ovinocultura, ela vem com uma necessidade que, se a gente olhar, a gente se surpreendia. Nós fizemos no início aqui algumas reuniões para a construção da associação, mas tinha 130 produtores interessados que vinham para o evento. Porque nós convidávamos 2 ou 3, o cara convidava mais 5, tinha na comunidade. Cada um buscava mais um bocado. Achava que só tinha o Luciano lá na comunidade que faziam ouvindo, daí vinha 5 ou 6. Então isso que foi essa construção, e a gente conseguiu fechar a associação, porque assim, nós temos que ter uma governança dentro disso. Uma associação, a gente tem que saber que a gente tem numa cooperativa ou numa empresa os deveres e as obrigações também. Então, tipo assim, você tem que saber o que eu tenho que fazer com isso. Não é só o meu benefício, eu também tenho que participar. Então, o pessoal tem que entender, quando ele entra numa associação, é um compromisso. É um coletivo, né? É uma construção coletiva, o resultado pode ser individual, mas a construção é coletiva, né? Então, e é nessa linha que a Cressol olhou, né, de fomentar o projeto e aí buscar, né, esses produtores. Tipo assim, toda semana, que nem o Dirceu coloca aqui, tem 2 ou 3 produtores da região sudoeste, como é que é o cordeiro? Eu recebi uma mensagem antes de um cooperado, de um agricultor, um gerente de uma agência me ligou, tem 3 agricultores que querem entrar no projeto. Então ele começa a ter uma expansão, e essa expansão que a gente tem é com muita segurança, né? Com o estatuto, com normas, e o compromisso da associação e o produtor, e nós, os parceiros, também. Tem regras para serem cumpridas, né? Não é entrar, simplesmente entrar, né, Edson? E nós temos um fator muito importante, acho que é bom citar, que é a credibilidade que a Cressol traz para quem vai produzir, tá? Isso é muito importante, porque a Cressol, ela traz a credibilidade e, com isso, ela traz assistência técnica, né? E assim, assistência técnica para nós que vamos produzir é o que fez
é o que faz e o que vai fazer. Profissionalismo para atividade. Claro, é isso aí. Para entender exatamente esse modelo, esse desenho, nós vamos falar depois aqui de assistência técnica. Né? Nós vamos estar conversando aqui com o Jaciane e também com o Marcos para entender a adesão do produtor, a participação na assistência técnica e como é que tem sido, principalmente, o cumprimento desse trabalho de aderir ao associativismo, cooperativismo e à comercialização de cordeiro. Rapidinho, no próximo bloco, a gente está voltando. Você sabia que a verminose pode causar grandes prejuízos na sua criação? A verminose resulta em maior mortalidade, menor desempenho reprodutivo, redução na absorção de vitaminas e minerais, menor ganho de peso e baixo crescimento dos animais. Mas existe uma solução eficaz: bioverme. Com o uso diário e contínuo de 90 a 120 dias, bioverme garante o controle biológico dos eumintos. Bioverme deve ser fornecido via alimentação animal. É uma inovação no controle biológico de eumintos, permitindo o controle da verminose sem o uso de produtos químicos. Aumente a rentabilidade do seu negócio de forma natural e segura para humanos e animais. Escolha Bioverme e veja a diferença na saúde e desempenho dos seus animais. Bem, voltamos para falar desse trabalho sendo desenvolvido aqui no município de Francisco Beltrão, que capilarizou isso no sudoeste do Paraná, associativismo, cooperativismo, profissionalismo, levando a ovinocultura para um patamar que ela merece estar. Queria exatamente voltar nesse segundo bloco, já conversando aí desse papel da Cressol, né? Nós tivemos aí na nossa conversa inicial, deu para entender bem que a Cressol, que foi a motivadora da criação da associação, foi quem fez com que a associação viesse a existir. Mas a Cressol é uma cooperativa de crédito, né? Isso é um custo para colocar o profissional lá no campo, vocês estão subsidiando hoje o frete, etc. Como é que foi o entendimento da Cressol enquanto uma cooperativa de crédito nisso? Só para a gente contextualizar isso aí. Isso, né, Luciano? Acho que é uma boa pergunta. Primeiro, a gente tem que entender como uma cooperativa para crescer, seus cooperados têm que crescer. Então, tudo que a gente consegue de ter uma governança e uma organização, nós olhamos que estão em investimento. Então, dentro do processo das cooperativas, nós temos o Fundo Social, FATS, de Assistência Técnica, que uma porcentagem desse recurso, de 5% até 10% das sobras de uma cooperativa, se coloca em projetos para desenvolver a comunidade. Okay. Então, aqui nós colocamos em torno de 25% desse fundo das cooperativas dentro do projeto de empreendedorismo, que está alocado no Cordeiro Sudoeste. Então, esse investimento, como é que a Cressol paga um veterinário, um profissional, que nós temos 3 profissionais a campo, certo, mais a Jaciane para a expansão agora no projeto, que eu estou trabalhando, né? E diz assim, a Cressol vai tirar isso da onde? Então, vem esse recurso do ano passado, já está previsto, provisionado, soma, e aí o que a gente ganha com isso? A melhoria de qualidade de vida do produtor e renda. Então, a gente diminui o risco do crédito rural, claro, porque assim, a assistência técnica qualifica, e aí assim, as nossas operações raramente vão dar problemas, né? E principalmente o produtor consegue ver isso também, que a cooperativa está realmente junto com ele. Cria essa fidelização, né? Essa ideia de entender o pertencimento à cooperativa de fato, né? Esse é o espírito do cooperativismo, né? Que tem que ter a via de mão dupla, né? Então, se eu sou dono da cooperativa, eu também posso ter meu benefício. Claro que também esses produtores, da mesma forma que a gente fala que a associação tem os seus compromissos com o produtor também tem com a associação e com nós, com a Cressol. Mas assim, o produtor que ele vai entrar no empreendedorismo, que aqui está no projeto dos cordeiros, tem algumas normas, que são 10 itens, requisitos, que eles têm que estar assinando um termo de adesão, okay, para estar participando dentro do processo, e aí ele tem que ser cooperado Cressol. É um pré-requisito. É um pré-requisito. Tem que estar lá na Cressol. Tem que ser cooperado na Cressol e na associação. E na associação. Para ele entrar na associação, para ter assistência técnica, ele já tem que ser cooperado na Cressol. Mas como é que foi esse trabalho de campo, né? Você que está aí enfrentando a onça no dia a dia, literalmente, né? Que está lá junto ao produtor. Qual é o perfil desse produtor que você assiste? Né? E como é que está sendo a adesão do produtor em receber e aplicar a técnica que você leva para o campo? Tudo bem, Luciano?
Então hoje os produtores, a maioria são pequenos produtores, né? A gente atende hoje produtores dentro da Cressol inteira, produtores que já tem 400 fêmeas, produtores que têm 12 fêmeas, às vezes atendemos produtores que não tem nenhuma matriz, né? Vai começar. Isso, vai começar do zero. Então na média hoje, se a gente for pegar o número de matrizes pelo número de produtor, numa média de 30 matrizes por produtor, né? Na média geral, então de 0 a 400 fêmeas por propriedade, né? Então todas as pequenas propriedades. Esse trabalho da Cressol é muito interessante, que muita gente quer fazer, mas não sabe a técnica certa, né? Não tem como buscar uma informação, porque pouca gente faz uma agricultura profissional hoje. Então, quando se fala de gado de leite, gado de corte, é muito mais fácil você conversar com algum conhecido que já trabalha com isso há muito tempo, que já faz, que já comercializa. Então, a agricultura tem muito paradigma que a gente precisa quebrar de uma maneira mais técnica para estar evoluindo, né? Então, essa que é a grande dificuldade hoje dentro das propriedades. O produtor, às vezes, querer fazer da maneira que a gente trabalha na cultura profissional, como você mesmo sabe, né? Em questão de coleta de índices, melhoria de genética, de rebanho. O reprodutor, para entrar na propriedade, ele precisa ser um reprodutor, né? Que nem às vezes que outros profissionais falam, precisa ter cara de macho mesmo, não é qualquer borreguinho que vai trazer um incremento, né? Até porque o ciclo é muito rápido, né, Marcos? Com 2 anos você traz o rebanho para melhor ou para pior, com base no que você está levando para dentro da propriedade, né? Então hoje a média das propriedades são pequenas, né? E esse projeto da Cressol, ele traz assim um crescimento, eu digo que exponencial aqui no Sudoeste, em questão de ovinocultura, de profissionalismo, porque para o produtor que não tem nenhuma matriz de agricultura familiar, pagar uma assistência técnica especializada para conseguir desenvolver a atividade dele, muitas vezes podemos falar que é impossível, né? Ele não tem renda para aquilo. Não tem renda para aquilo. Ele quer fazer, mas às vezes não consegue. Fica amarrado. Né? Exatamente. Aí veio esse atendimento da Cressol com assistência, chegou no momento certo para o produtor. Isso, então como foi falado no bloco anterior, né, hoje o cooperado, ele, com todo esse fomento que a gente tem no Sudoeste, vai até a agência, deixa o nome, a gente avalia a propriedade, avalia o produtor, né, e começa esse trabalho lá. Então a gente tem uma meta aí, varia de acordo com cada projeto, na vinicultura passa aí numa média de 3 a 4 anos de assistência e a Cressol. Então o nosso trabalho principal é desenvolver o cooperado, desenvolver a propriedade, para que ele consiga andar com as próprias pernas, entende? Então para que ele consiga aprender a fazer um manejo sanitário, aprender a fazer um controle de ganho de peso dos cordeiros, estação de monta, que ele consiga saber direcionar o crédito dentro da propriedade, fazer a organização financeira, e a partir que o produtor está andando sozinho, vamos falar assim, a gente passa para uma outra propriedade para começar o trabalho do zero. Entende? Então, com isso, a gente vai consolidando a vinicultura aqui na região, né, no Sudoeste do Paraná, aumentando o rebanho e trazendo essa visibilidade. É uma cadeia que vem crescendo muito, né, nos últimos anos, e pelo que o mercado vem mostrando e vem trazendo, o crescimento só vai aumentar, né? Só vai crescer. Nós estamos, à medida que eu estou andando no Paraná, eu costumo dizer, Jéssica, que eu apaixonei pelo Paraná de cara, né? Foi quando eu terminar a expedição para Brasil afora, eu vou vender em Minas Gerais e vou mudar para o Paraná, né? E na verdade o Estado, ele tem, na minha concepção, para quem está na atividade da ovinocultura, características que são assim, fantásticas. Primeiro, a condição de produção de volumoso, né? Nós estamos no período de inverno, que para nós na região Sudeste é um desafio. Se nós não tivermos um planejamento alimentar adequado, você tem dificuldade de produção. É aqui no inverno onde você tem fartura de alimento, né, com azevém, com aveia, alimento de qualidade, fazendo pré-secado, fazendo a silagem. Você tem essa organização já característica do Paraná, de associações, de cooperativas. O consumo de carne pela população do Paraná já é um hábito cultural, né, de consumo da carne de cordilha no Paraná. E, por último, a localização geográfica do estado, né? Próximo do Rio, próximo de São Paulo, né? Que se você tiver volume a mais, você consegue atender de forma rápida. E se for falar em exportação, o porto está aí na porta, né? Literalmente, está aí toda uma condição, né, para a produção de cordilha no Paraná. Como é que o produtor está vendo isso, Marcos? O produtor entende, ele vê isso, né? Ele vê isso como uma oportunidade de negócio para a propriedade? Agora, em 3 anos de projeto, a gente teve bastante mudança na visão dos produtores. A gente foi cativando isso dentro das propriedades, de profissionalizar essa comercialização, que a gente tem um entrave na vinicultura, acho que a nível nacional, é a clandestinidade. Então, hoje o produtor já vê isso com bons olhos, de formar lotes, de organizar a cadeia e fazer essa comercialização de uma maneira mais profissional, trazer essa renda unificada para a propriedade, numa estação de monta, né, numa produção. Quem começou pequeno já estava aumentando o rebanho? Tem exemplos aí que você pode estar... Os produtores já estão até buscando como atividade de renda primária dentro da propriedade, porque quem tem cordeiro vende,
né, principalmente nesse momento que ele está passando, agora terminando o período da Tem liquidez, safra, né? Tendo cordeiro, vende, né? Só fica cordeiro na propriedade que não quer vender mesmo, porque a procura é muito grande. Então, os produtores estão expandindo o rebanho. Agora a Jaciane vem com a gente no projeto com a ideia de expansão. Então, ele está elencando algumas propriedades que já têm rebanho, que já querem ampliar, com um projeto de viabilidade econômica, porque aquele produtor que hoje tem 20 matrizes, por exemplo, ele quer chegar em 300, ia demorar lá 4 anos para ele chegar em 300, a gente reduzir aí em 1 ano e meio, 2 anos, se ele já está com esse plantel consolidado, com a parceria da Cressol, que vai estar viabilizando esse projeto também para os nossos produtores, né? Então, hoje... pegar quem entrou no início, que estava gateando, agora expandir esse exatamente, e consolidar quem está lá. Então, né? Esse projeto de expansão, até para a gente conseguir hoje fidelizar mais a nossa comercialização. Hoje tem uma dificuldade de formar cargas, porque um produtor lá na região de Santo Antônio, por exemplo, tem 5 cordeiros, nós aqui temos mais 10 agora, e daí não conseguimos formar uma carga, fica ali na região. Tem que agora fazer escala, né? Então, falta fazer com essa expansão a gente vai conseguir organizar essa escala. Então a gente tem uma visão bem boa de expansão nos próximos anos dentro da agricultura aqui no Paraná. Minha colega zootecnista Jaciane, vou começar com você com uma pergunta, né, que todo mundo nos faz, né, enquanto técnico. Ovinocultura é um bom negócio? Obrigada, Luciano, pelo convite. Como zootecnista e uma pessoa que há 21 anos está aí no campo com ovinocultura, é um ótimo negócio. Ovinocultura, eu vejo que no Paraná, principalmente, a gente começou do sistema de que se fazia da forma como se veio a tradição, ao mesmo tempo que regiões mais empreendedoras, como a região do Guarapuava, que transformou a Cooperaliança na cooperativa que é hoje, nós temos bons exemplos, assim como também tivemos alguns exemplos que não deram tão certo assim. Né? E aí a ideia da Cressol hoje, depois de 3 anos desse projeto, dar essa possibilidade ao produtor, que começou lá com 10, 20 ovelhas, e que tem hoje uma capacidade principalmente mão de obra, que eu acho que é um grande gargalo, não só aqui, né? Posso dizer isso com certeza, né? Um fator Brasil todo. Né? Exato. E se ele tem estrutura, porque a gente começou a ir a campo com esse projeto de expansão há pouco tempo, mas a gente já vem conversando há uns 2 anos. Então, logo que a cooperativa começou, a Cressol começou a parceria com a associação, já se pensava, né? Porque para a gente viabilizar essa linha do cordeiro, vamos dizer assim, né? Que eu sempre, eu falava nos cursos do Senar quanto instrutora, que assim como existe a linha do leite, a gente precisa tentar desenvolver a linha do cordeiro, que pode ser da divisa ali da Argentina até Guarapuava, né? Ou quem sabe a Castrolanda, enfim, aonde nós tivermos um mercado ávido para comprar o cordeiro, a gente teria onde atender. E para isso, a gente precisa de uma organização que faça com que o produtor tenha renda, pague a assistência técnica, que é uma coisa que todo mundo fala. Eu vivi da assistência técnica durante 20 anos, vivo dela, e a gente sempre fala assim, quando vai a campo, nós não somos uma despesa, nós somos um investimento. Então, se eu dou o cordeiro, eu cobro um cordeiro, eu dou um cordeiro a mais, ou 2 eu tenho que dar esse cordeiro. E para que isso aconteça, a Cressol e a associação têm uma grande preocupação em que, além de ter, claro, a capacidade de pagamento para uma possível aí, um levantamento de crédito, mas que ele tenha renda. E nós temos casos de cooperados que quem vai tocar o projeto é o filho, ou o neto também. Aí vem a associação, que é outro fator importante. Que é um fator. É um desafio, inclusive, né? Esse é o desafio, né, Luciano? De ter a permanência. O que o jovem fica no campo? Ele quer estudar, ele tem a tecnologia, mas ele precisa de renda. E ele precisa ter uma função. E essa função que a Jaciane está falando, que hoje a Sudoeste está tendo essa opção. Ó, filho, você vai cuidar do rebanho, você é o responsável. O pai continua com as atividades já implantadas, mas o filho entra ali com a ovinocultura, né? E uma coisa trabalhar a associação de forma coesa, né? Exato. E, Luciano, uma coisa que durante 20 anos aí de campo, a gente observa hoje que a ovinocultura, que sempre foi marginalizada dentro da propriedade, hoje ela é vista com bons olhos, justamente por esses exemplos de produtores, como é o caso do Robson, que você já visitou, já teve, né, o episódio de vocês, no qual hoje ele é a única fonte de renda e nós estamos com uma pretensão aí de chegar a 500 matrizes. Né? Claro que existem algumas coisas que precisam ser feitas, mas hoje, de imediato, ele pode ir para 300 matrizes tranquilamente. Por quê? A gente fala isso seguramente porque ele vem há 3 anos com assistência técnica, né? Assim como outros também têm,
E ele veio se preparando com estrutura, com comida, né? Porque eu sempre falo que a ovinocultura não é que ela seja impossível de ser feita, ela é um fácil que tem que ser bem feito. É fazer o básico bem feito. Exatamente. É importante isso. Exato. E aí os meninos que trabalham a campo, os 3 técnicos, né, que a gente tem dividido aí em todas as regiões aí do projeto, eles se preocupam muito nisso. Não é só visitar mensalmente o produtor para tomar um cafezinho. É para saber a dor do Dirceu, saber o que ele quer. E talvez agora, nesse momento, para ele não seja interessante um investimento pesado, mas ele quer investir em genética, ok? Nós temos essa possibilidade também. Não vamos fazer 500 animais por cooperado só para fazer volume. Isso também não é esse o nosso objetivo. O que a gente quer fazer? Chegar até 2027 com pelo menos 6 mil matrizes, que hoje a gente já tem praticamente 4 mil, 3.800, vai fechar o ano aí com as cordeiras. E aí mais esse projeto de expansão com aproximadamente 2 mil ovelhas. Acreditamos até que possa passar justamente pela procura que está tendo agora de pessoas que a gente até achava que não iam querer e estão buscando justamente porque vem seriedade na associação e principalmente a segurança da parceria Cressol. Nós temos aí um horizonte de 2 anos, praticamente dobrar o plantel dos produtores que estão dentro disso aí. Exato. E falando em viabilidade econômica, né? Aliás, é uma pergunta que eu sempre falo, a resposta de R$1 milhão, né? Porque com quantas ovelhas viabiliza o meu negócio? Dentro desse contexto que vocês têm aqui, do Sudoeste Paranaense, vocês já têm mais ou menos esse modelo? É claro que cada propriedade é uma realidade, não tem receita de bolo, claro. Mas do ponto de vista econômico, o que tem viabilizado o produtor estar na atividade como uma atividade, seja ela primária ou uma das principais atividades, o número de matrizes ideal para esse produtor aqui? Olha, pelo tamanho das propriedades que a gente tem acompanhado agora nesse início, eu creio que um número de, no mínimo, 80 matrizes, né, num sistema semi-intensivo, que é como usa o Dirceu aqui, e para quem já tem um pouco mais de tecnificação, que já produz a própria silagem ou que não depende muito de alimento fora, okay. E já tenha uma estrutura, porque o que eu vejo muito aqui na região são antigas estruturas de suinocultura, de aves, do gado leiteiro, que hoje tem uma migração, né, do gado leiteiro para quem tinha 4 ou 5 vacas, isso já está inviável. Então, a gente já tem uma estrutura que com algumas adaptações a gente pode transformar. Aí eu já diria que de 100 a 120 matrizes. Por quê? Para que eu possa fazer pelo menos 2 entregas ao ano e aí viabilizar a linha do cordeiro, né? Por isso é importante que a gente faça, além da assistência técnica, além dessas ações de fomento e de intervenção direto com a compra do cordeiro, seja na cooperativa ou em frigoríficos, nós precisamos fazer com que os criadores, aí, os cooperados, eles comecem a criar aquela questão assim, eu produzi 100 cordeiros, eu posso continuar fazendo o informal, eu não vou deixar de atender aquele meu cliente que eu vendo há 20 anos para ele, 1 ou 2 cordeirinhos, mas eu vou também destinar 60%, 70% da minha produção. Porque vender um cordeiro é uma coisa, vender 100, 60 é outra coisa. Hoje, a informalidade tem um limite. Exato. Também. Aqui em Beltrão, hoje, se você for falar, você vende um cordeiro a R$80 o quilo. Poxa, né? Mas então quer dizer, é um. Mas se tiver 60... Agora, você vai entregar seus 10, 15 aí que você tem por vez? Não consegue isso, mas também não vende a 10. Então, assim, a gente já está garantindo pela qualidade do rebanho que nós temos aqui, essa garantia mínima de pagamento que ele vai receber do cordeiro. E outra coisa, quando a gente fala em custo de produção, hoje, se a gente for colocar na ponta do lápis, mais de 42% do custo de produção são de medicamentos e de manejos errados, né? Medicamentos que não são necessários, desde vermífugo e enfim, e de alguns tipos de manejo que, eu ouvi dizer que aquilo funciona, porque o meu vizinho fez de um jeito, enfim. Uma despesa que não precisava estar acontecendo. Né? Exatamente. Então, se a gente enxugar... Melhorar a eficiência. Exato. Né? Então, se a gente conseguir trabalhar o dever de casa para cada um, e não fazer uma receita de bolo, né? Eu acho que a gente tem toda a capacidade para que na próxima expedição BE você venha para cá e vá visitar aí essas grandes estruturas. E essa eficiência que traz o resultado que você comentava, né, gente? Quer dizer, aí a eficiência movimentando o produtor, gerando renda, consequentemente mexe no próprio giro dentro da cooperativa, cria uma economia circular extremamente favorável para a região. Esse é o objetivo, né? E aí, olhando uma questão bem importante para a região, que além dessa movimentação do projeto, né, o que incentivou que quem não está no projeto também já se entendeu e melhorou o cordeiro.
Se nós visitar os restaurantes da região do Sudoeste, todos eles têm cordeiro a servir. Não tinha antes. Então, começou a criar isso também começou a criar esse ambiente. E aí o consumidor também começa a entender, né, que é feito isso. E a associação também tem feito alguns jantares para promover isso, né, nos municípios. Então o pessoal começa a entender, bom, como é que eu estou vendendo? Se eu vendo 15 cordeiros lá junto, né? Quem não está no projeto, não, mas eu tenho que ter uma dieta orientada. Então melhorou, assim, em torno dos 15% a 25% todo o rebanho de cordeiro do Sudoeste, de quem não está no projeto, por olhar essa parte da assistência técnica. Já começa e a ver a evolução nisso. Começa a ver, as propriedades que participam do projeto começam a ver os cordeiros da gente com um olhar diferente, porque já tem essa evolução de carcaça dos animais, desenvolvimento. Precocidade, né? Acabamento de carcaça. Com 3 meses pro abate, né? Com seus 40, 42 quilos. Né? E então, é um mercado bem buscando. É uma eficiência altíssima. Pode decepcionar a qualidade. E aí uma região que consumia ovelha, que era qualquer animal, hoje já começa a ter um pouco... Entender a diferença. Né? A gente tem relatos de pessoas que, eu vendia o cordeiro, ou eu comia o cordeiro de qualquer tipo, tanto fazia de onde eu comprava, hoje não. Hoje, se eu ofereço um cordeiro bom hoje, amanhã tem que ser igual. E aí, se às vezes ele compra que não é do cordeiro, porque não tem, vai buscar fora, seja no informal, ele acaba dizendo, o cara não quer. Então, a raça não quer dizer muita coisa hoje, mas né? A precocidade, mas o manejo, a idade que esse animal vai para abate, com certeza. E falando de cenário, que nós vamos tratar no próximo bloco, entender o nosso mineirês, onde que eu estou, onde que eu vou, é o que nós vamos tratar no próximo bloco. A Matsuda é uma empresa brasileira com cultura japonesa, presente no dia a dia dos produtores rurais. Há mais de 75 anos, o Grupo Matsuda tem contribuído com o desenvolvimento do agronegócio nacional e internacional através de suas múltiplas tecnologias. Sementes de pastagem, inclusive com desenvolvimento e lançamento de novas cultivares, suplementos minerais para diferentes espécies animais, medicamentos veterinários, equipamentos agrícolas e inoculantes para silagem. O Grupo Matsuda possui unidades fabris nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Maranhão e Ceará, o que permite uma melhor logística e rapidez no atendimento aos produtores de todo o país. Com consciência socioambiental, o Grupo Matsuda acredita que desenvolvimento e preservação devem caminhar juntas na construção de um futuro melhor para as próximas gerações. Matsuda, quem usa não muda. Bom, nós estamos caminhando para o final dessa visita aqui, né? Eu não poderia deixar, nesse nosso bate-papo, de perguntar para vocês do cenário, né? Eu falei um pouco numa conversa nossa agora há pouco, dessa condição ímpar que o Estado do Paraná tem, né? De produção de alimentos, de organização dos produtores em termos de associação, a questão da próprio consumo, né? Aqui e a localização geográfica do Estado. Mas como é que vocês estão vendo esse cenário hoje? Existe já, vocês já deixaram isso claro, né? Tem um número de produtores hoje com uma tendência de crescimento aí nos próximos 2 anos, praticamente dobrar, ou mais do que dobrar o plantel de matrizes, né? Mas esse mercado, vocês estão vendo um mercado mais doméstico no estado do Paraná, ou existe uma perspectiva de crescimento para atender outros clientes do mercado? Como é que vocês estão vendo isso? Bom, Luciano, antes da gente encerrar, gostaria de agradecer a tua presença. As informações que a gente consegue ter, né, dialogar e que consegue transformar o dia a dia, isso faz uma diferença muito grande. É importante salientar, né, eu lido com cordeiro há muitos anos, lidava, né, não mais profissional, não dá profissionalmente, vamos chamar de profissionalmente hoje, né? Eu não vou puxar para os técnicos aqui essa ideia do profissional. Quando eu digo profissionalmente, porque a gente tem assistência de pessoas que têm essa habilidade e esse conhecimento específico relacionado à produção. Então, assim, eu falo com muita tranquilidade de que a diferença é muito grande. Produzir cordeiro com informação e com qualidade correta, o resultado ele é muito amplo, né? Então, é importante dizer que isso fez uma diferença e está fazendo uma diferença muito grande na minha propriedade, como está fazendo nas demais propriedades. E é isso que faz com que a gente passe a ter especificamente mais uma renda dentro das propriedades. Imagino, penso, né, eu de seu especificamente, particularmente,
que o grande objetivo nosso é a ampliação, né? Nós buscamos, a princípio, trabalhar principalmente, e estamos trabalhando, e eu acho que esse é o carro-chefe, né? É a agricultura familiar, né? Temos que salientar o grande trabalho que a parte técnica tem feito, o grande trabalho que o fomento, que é a Cressol, que é a base de todo esse projeto, tem nos dado, né? Mas é importante salientar que nós vamos buscar, né, ampliar essa questão do profissionalismo e, com certeza, essa ampliação de produção também. Não só a nível do Sudoeste, nós vamos correr atrás para que possa dar certo e ampliar cada vez mais. Então, esse é o leque do projeto. Antes mesmo de o Gerson entrar nessa parte de cenário, eu queria puxar o assunto profissional, Marcos. Né, você e a Jaciane, como é que vocês entendem essa questão da eficiência? Falando do profissionalismo quanto eficiência, né? O quanto ainda tem para crescer e o que tem de gargalo? Quais são os principais gargalos que vocês veem nas propriedades que vocês assistem no dia a dia do produtor? Então, a gente fala do profissionalismo da técnica, né? O que a gente faz dentro das propriedades hoje é otimizar tudo que já tem, né? O produtor, às vezes, aqui já tem tudo dentro das propriedades, a gente só faz os ajustes. Né? Ao invés de a gente fala que o produtor pergunta lá quanto que fornece de alimento para as ovelhas, fornece um balde de silagem. Quanto que pesa um balde, né? A silagem hoje, às vezes, um balde pesa 10 quilos, amanhã, se chover, está pesando mais. Né? Então, a gente trabalhar com essa técnica, fazer ajustes de dietas, né? Por exemplo, a gente usa muito farelo de soja e milho, que tem mais disponível aqui na nossa região, né? Às vezes o produtor faz uma mistura meio a meio, né? Não precisa fazer uma mistura meio a meio, a gente faz uma proporção mais ajustada, fica mais em conta e o animal tem uma eficiência maior, né? Então aí que a gente vai trabalhando dentro do profissionalismo do produtor, buscar os resultados, saber a ovelha que entra na estação de monta, para que termine a estação, se a ovelha não tiver prenha, a gente tem que fazer algum protocolo ou fazer um descarte dessa ovelha, né? Avaliar isso. Eu costumo falar que a nossa ovelha é um inquilino, né? Ela tem que pagar aluguel, o aluguel dela é colocar cordinha no chão, mas é um inquilino que não te paga aluguel, né? E avaliação de resultados, né? Existe uma propriedade hoje até lá do Robson, que você esteve visitando, a gente fala em eficiência, muitas vezes o produtor fala de genética, que tem que buscar um reprodutor de fora, num mundo diferente, parece, para melhorar a atividade. Né? Isso, com certeza, sem sombra de dúvida, um animal com potencial genético vai incrementar dentro do rebanho, né? Ele vai imprimir característica nas crias dele, né? Nas fêmeas que vão ficar para a matriz, mas o feijão com arroz bem feito é o que traz mais resultado. Às vezes, ao invés de você comprar um reprodutor de 5 mil, se você investir 5 mil em dieta, você tem um resultado muito superior, né? Se você já tem um reprodutor bom dentro da propriedade, é claro. Né? Entende? Então, ano passado, nessa propriedade que eu falo, a gente tinha uma média de nascimento dos cordeiros de 3 quilos. 3,5 kg, né? Tinha cordeiro nascendo com 2,5 kg. Esse ano a média está 5 quilos. Quer dizer, esse ano bem. Então, só nessa diferença de 3 quilos para 5, se a gente for transformar esses 2 quilos, transformar em valor de frigorífico, dá R$30 a mais. Exatamente. Então, por quilo vivo, né? Por quilo. Por matriz, então, em 100 fêmeas, temos R$3.000 a mais. Só pensar que numa condição dessa, reduz mortalidade, desmame precoce, o animal sai mais rápido para o abate. Você tem uma sequência, né? Você tem a volta da fêmea para a reprodução mais rápida. E é o que eu sempre falo. Você tem 365 dias do ano para você cuidar das suas ovelhas. O resultado disso vai ser o quanto isso foi eficiente. Porque eu não preciso ficar 16 horas por dia, 18 horas. O próprio Dirceu tem outra atividade também. Mas o importante é que a hora que eu coloquei aquilo como rotina, eu vou fazer aquilo de uma forma de observar, ter eficiência nisso e verificar quando o técnico vem e diz, olha, a gente precisa ou aumentar ou diminuir o volume da dieta, ou trocar algum tipo, enfim, que seja ponderado. Porque nem sempre a gente, como técnico, chega e diz assim, é regra e tem que ser isso. Não, a gente chega com a orientação, né? A gente indica o que seria o melhor resultado naquele momento. Mas o produtor é que vai decidir, porque afinal de contas, ele quem é o dono da propriedade. Nós somos apenas os facilitadores disso. Então, para que a gente possa, também respondendo a tua pergunta do mercado, né, para onde a gente pensa daqui para frente, eu creio que nós vamos acabar aqui, e temos já algumas sinalizações na própria região de outras indústrias, outras plantas frigoríficas que são da região e que ainda estão ávidas por produto. Então, gostaria muito de dizer que nós queremos a exportação, mas nós ainda temos bastante chão para andar aqui. Entendeu? A própria mercado doméstico. E acho que temos toda a capacidade para isso, de expansão, com a equipe técnica que temos, com a seriedade e com
a parceria que a associação e a Cressol, junto com os técnicos, formaram o que todo mundo fala, que a ovinocultura é uma grande família. Então, aqui nós somos amigos e famílias trabalhando profissionalmente, né? Buscando a inovação tecnológica, mas sem perder a eficiência. E, claro, com o pé no chão, pensando no perfil do sudoeste do Paraná, que é para que a gente não perca a essência das pequenas propriedades. Dentro desse cenário de crescimento, né? Quer dizer, a Cressol obviamente vem junto, né? Quer dizer, o crescimento da Cressol, o crescimento do cooperado, como você colocava lá na frente, o crescimento do cooperado é o crescimento da própria cooperativa em si. O cenário da ovinocultura enquanto atividade econômica veio para ficar na Cressol. Com certeza, e a gente olha além, né, do Sudoeste, essa parte toda que está aqui junto com a associação, de ampliar. A gente sabe que o mercado existe, mas ele tem que ter um produto de qualidade. Então nós temos que ter um cordeiro de qualidade que chegue na mesa do consumidor, e isso vai garantindo aqui na ponta. Então esse é o nosso trabalho de fomento, de ampliar assim aqui no Sudoeste, assim, dentro de 2 anos nós dobrar o tamanho de matriz que nós temos disponível nos nossos cooperados. Nós temos uma aproximação também aqui em Virmonte, como instituição financeira Cressol, com a Caprivir. Caprivir já tive lá com o pessoal. É um projeto muito bacana. A gente já esteve conversando, então também vai estar entrando possivelmente 2026 em empreendedorismo. Nós temos uma atuação muito forte, então deve ter visitado também o VAI na região de Foz do Iguaçu, Medianeira, Missal, a ovinocultura. Então lá também dentro da cooperativa Cressol da região, nós vamos implantar o mesmo sistema do empreendedorismo lá com assistência técnica a um grupo de produtores, inclusive a Jaciane também tem atuação lá e vai nos ajudar nesse sentido. E a gente tem conversado aqui na região oeste de Santa Catarina, né, que tem um projeto andando também via Sebrae, que a Cressol também está olhando. E aí um cenário do Nordeste, a gente tem, eu inclusive fui para lá, região de Sergipe, tem muita agricultura lá, é uma região lá, Nossa Senhora da Glória, que tem o empreendedorismo com atividade do leite, e aí o ano que vem também quer iniciar nessa parte da agricultura. Então a gente tem olhado por várias regiões do Brasil, onde é que tem esses projetos estruturados, né, que tem a qualidade, a Cressol sim, tendo os cooperados, tendo uma organização que da mesma forma que tem a associação aqui, nós somos parceiros, porque a gente sabe, né, que o consumidor quer um produto de qualidade, né, e aí o crédito, ele é uma ferramenta, né, sozinho ele não vai, né, nós temos que ter vários fatores junto com ele para ele promover o desenvolvimento. Então quando se tem uma cooperativa, tem crédito e tem as pessoas com responsabilidade, né, com certeza dá certo. Então esse é o objetivo nosso da Cressol, colocamos-se à disposição do Brasil todo aí. Fica a dica, você que acompanha a Expedição Ganha Brasil, já tem sua conta na Cressol, já está cooperado? Então vai lá e já aproveita para cobrar o gerente da região. Fala, vou ser cooperado, não quero trazer a ovinocultura dentro desse modelo que eu vi lá no Paraná. Com certeza vai colher seus frutos, né, Luciano? E a gente sempre está, né, junto, né? Porque assim, a Cressol é nossa. Nós somos cooperados, nós somos donos, né? É uma cooperação. Tudo que a gente coopera, né, a gente tem que sempre olhar o conjunto, né, que tem que todo mundo crescer junto. Então esse é o nosso trabalho e a gente fica muito feliz de recebê-lo, você aqui. Né? Eu já sou fã, acompanho a Expedição B aí também, né, em nível nacional. Obrigado. E isso que garante, né, essa troca de informações, que assim, eu falo que eu também sou técnico em agroecologia, mas a gente aprende muito, muito mais na vivência, né? E eu sempre falo assim que os técnicos nossos, os produtores, tem que fazer intercâmbio. O Dirceu tem que sair daqui na propriedade dele para visitar o vizinho. Essa troca de informações que desperta. Nosso programa é empreendedorismo. Sim. Então tem que empreender. Eu não posso fazer a mesma coisa para ganhar mais dinheiro. Para eu ganhar mais dinheiro e ver melhor, eu tenho que inovar, tenho que evoluir. Né? Então, meu pai sempre fez assim, deu certo para ele. Ótimo, parabéns. É outra época, outra condição. Né? Hoje nós temos que buscar tecnologia, informações, e se atualizar todo dia. Então, esse é o desafio do nosso programa de empreendedorismo, que fantástico. Compromisso muito sério aqui com a pesada e a associação. Dirceu, falta cordeiro no mercado. Nós estamos importando cordeiro e o Paraná, eu já tive a oportunidade de visitar 6 plantas frigoríficas, algumas independentes, outras ligadas à cooperativa, todas elas trabalhando com ociosidade, precisando de cordeiro, buscando cordeiro fora. Né? Como é que está esse contexto do Sudoeste Paraná, a Associação Cordeiro Sudoeste, parceria com a Cressol,
para atender essa demanda do mercado paranaense? Olha, Luciano, é um desafio, né? É sempre um desafio e é um desafio muito grande, mas assim, o nosso propósito, né, é de ampliar junto, claro, em conjunto, a Cressol, assistência técnica, as entidades que for possível, né, mas é buscar ampliação para que a gente consiga chegar no máximo possível e necessário, que a gente consiga atender também esse leque grande que é a necessidade e também que fique muito claro que a gente procure fazer com que as famílias entendam que é uma alternativa de produção e de rentabilidade dentro de suas propriedades, né? É claro que assim, né, numa pequena, numa média, e eu acho que assim, num processo talvez um pouco mais longo, mas numa pequena, média e grande produção. Então eu acho que essa é a tendência, a Cressol tem buscado também salientar isso, as possibilidades de recursos, os técnicos têm buscado também trabalhar essa ampliação, e nós dentro da associação nós queremos não dobrar, triplicar ou mais, né, nesse tempo que a gente vai ficar, justamente para que a gente possa aproveitar essa tendência da criação que a gente tem no Sudoeste, ou um pouco mais, vamos falar do Sudoeste, né, e usar isso a nosso favor com a produção, né, em grande escala. O produtor que vocês estão assistindo tem esse entendimento do mercado? Sabe que o mercado está precisando de cordeiro, sabe que o mercado remunera esse cordeiro e que está faltando cordeiro no mercado? Ele tem essa visão? Tem, com certeza. Até mesmo aquele que vende para os vizinhos. Depois que ele melhorou a qualidade do produto dele, ele falou, eu já não consigo entregar os meus 10, 12 do ano. Está faltando cordeiro. Tem gente que está vindo me pedir um, está pedindo 4. Por quê? Porque a pessoa comia era mais ou menos assim. Então, eles têm essa perspectiva. Eles têm essa ciência. E hoje, com essa etapa da expansão, nós temos conversado muito com pessoas que não são ainda da atividade, são do ramo pecuário, mas não são da ovinocultura. E eles vêm buscando justamente por quê? Porque eles estão vendo, via YouTube, todas as redes sociais aí, as alternativas que funcionaram e o quanto o consumidor quer. Nós temos o exemplo aqui de uma rede de supermercado que é da cidade e que você vai na unidade gourmet deles, tem cordeiro resfriado, coisa que há 18 anos atrás não existia. Isso era aquela paletona congelada que estava já com cara de gelo lá dentro. E hoje não. Por quê? Porque chega no final de semana, todo mundo quer comer um carrezinho, porque já vem os cortes. Sim. E aquilo que você falava, exatamente, que a planta frigorífica, a indústria precisa de carne de boa qualidade para fazer cortes bonitos. Eu sei porque eu vivi um pouco disso também, eu tenho uma experiência com isso. Então, se a gente quer vender um carré bonito, não pode ser daquele animal que, por mais que tinha 8 meses e pesava 40 quilos, era seco. Então, nós queremos um animal com musculatura, com desenvolvimento, né, que tenha carne, que tenha um acabamento de gordura. Então, eu vejo que o produtor hoje, seja ele com uns 30, 50 animais, ou aquele que está indo buscar animal para confinar, que nós temos aqui, algumas pessoas que vão para o Rio Grande, principalmente buscar cordeiro para terminar, a preocupação é essa. O quanto mais rápido, né, para que a gente diminua essa questão de custo e o risco de perder esse animal, mas principalmente para quê? Para garantir que ele vá com qualidade para o frigorífico, até porque hoje a grande maioria deles paga por bonificação. Então o produtor meio que a ferro e fogo teve que aprender que se ele entregar com qualidade, ele vai ganhar na safra ou na entre safra um valor muito melhor, né? Desafio para atender esse mercado o ano inteiro. Nós estamos trabalhando com raças lanadas, com sazonalidade sil, e o nosso frigorífico não pode ficar ocioso, né? Você tem um custo fixo com funcionário, com energia, com equipamento, etc. Como é que vocês estão trabalhando a questão da reprodução junto aos produtores para ter cordeiro em épocas diferentes que não só aquela, né, do cio natural das ovelhas lanadas? Então, Luciano, esse é um desafio. A reprodução eu não vejo como um grande desafio, mas tem a produção de alimento. A ovelha, se a gente quer que ela crie em julho, a gente organiza protocolos para ela criar em julho, agosto ou setembro. Agora, a produção de alimento é um grande desafio. Então, como muitas vezes a atividade ainda é secundária dentro da propriedade, na época de melhor alimento, que seria o inverno para nós aqui, precisa fazer eles criem no inverno, né, na verdade, porque na época de verão o produtor usa as áreas para fazer produção de grãos, né? Então, a gente às vezes tem dificuldade para produzir um volumoso,
Então essa organização alimentar que é um grande desafio. A gente tem que organizar as propriedades para as ovelhas criarem no melhor período alimentar do ano e focar bastante na produção de alimento conservado que tem aqui na região. Seria silagens, né? Silagem de inverno, a gente já tem algumas regiões que fazem. Como muitos produtores aqui produzem cereais de verão, né? Como a soja, por exemplo, a alternativa de silagem de inverno, às vezes é uma coisa que é cabível dentro da agricultura, né? Um pouco diferente a aceitabilidade, diferente do gado ali, né? Que o pessoal tem muito. Mas é a produção de alimentos conservados para a gente conseguir fazer os protocolos, né? Tendo comida, a ovelha pode criar em qualquer época do ano. O desafio é ser produtor, é ser agricultor antes de ser pecuarista. Exatamente. Né? Tem que entender que produzir comida de fato. Né? Tendo comida, tudo vem bem, né? É aquele negócio. E esse é o trabalho que vocês estão fazendo já com o produtor, dentro dessa expansão, de entender isso. Quer dizer, o produtor, a expansão tem que caminhar junto com a proteína. Inclusive, entre safra, exato. Né? E, inclusive, um dos pontos que a gente analisa na primeira visita na propriedade, existe um checklist que a gente faz na propriedade, e um deles é essa. A capacidade, não só da produção, mas do entendimento do produtor da importância dessa reserva de comida, que é o básico de tudo. A questão de suplementação o ano todo também, né? Uma boa suplementação, uma dieta bem feita, que não quer dizer que tenha que custar R$4 o quilo, não, pelo contrário. O Marcos tem um trabalho muito bom em cima de custo, né? E a gente consegue colocar isso, a questão de 5S, organização da propriedade, para que ele tenha isso. A gente está também entrando com o aplicativo já há um tempo, né? Um software de gestão, onde o produtor está começando ele a alimentar essa informação agora, né? Porque não cabe... trabalhando essas tomadas de decisões com base em dados. Né? Porque como que eu vou apresentar hoje para a cooperativa lá, quando a gente for fazer um fechamento semestral aí dessa expansão, se eu não tiver um dado e dizer assim, olha, de 10 criadores eu vou ter tantos cordeiros daqui tanto tempo, e ter essa... Quem não tem informação não gerencia. Não consegue. Né? E não precisa, e hoje como a informação está muito fácil, né, a tecnologia está mais acessível, isso nos facilita muito. E não é por uma questão de, vocês querem só controlar o que está acontecendo na propriedade de todo mundo. Não, pelo contrário. A gente quer criar a ferramenta para tomada de decisão. E é o próprio produtor que tem que controlar, né? Com certeza. Não. Produtor, a gente só alerta, né? Exatamente. A gente só é o instrumento, exatamente. Bom, pessoal, eu queria imensamente agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui. Conversamos aqui com o Gerson Felipe da Cressol, né? Cooperativa de crédito aqui da região de Francisco Beltrão, está espalhado no Brasil afora. Nosso presidente Dirceu Abate, presidente da Associação Cordeiro Sudoeste, também com o Marcos Andrade e com o Jessiano Peal, técnicos aqui nesse trabalho de campo. Eu queria que vocês deixassem sua mensagem para quem acompanha a Expedição Brasil afora. Então, primeiramente, assim, agradecer, né? E a gente tem que levar muito sério tudo que a gente faz, com muita responsabilidade. E o cooperativismo, ele une pessoas e promove o desenvolvimento, tá? Então, dentro do nosso projeto, nós temos vários parceiros com a mesma visão e com a mesma responsabilidade. E isso que a gente quer deixar uma mensagem, essa parte aí, nível Brasil, nós temos atuação, né, e a gente faz esse acompanhamento, né, desses projetos que a Cressol, muitas vezes o pessoal sabe que a Cressol é uma cooperativa só de crédito. Não, nós somos diferentes. Nós olhamos para o cooperado e nós valorizamos o cooperado. E a Cressol nunca vai deixar de atendê-los da melhor forma. Então, quem não é cooperado ainda busca uma cooperativa, busca informação, com certeza nossas regiões, o pessoal, né, que estiver no Brasil, vai atendê-los bem. E esse é um dos exemplos de um projeto. Nós atuamos em todas as cadeias produtivas do agronegócio e da agricultura familiar. Então, assim, parabenizar aqui a associação e toda a equipe técnica aí, que a gente confia e sabe, né, que nossos cooperados estão sempre desenvolvendo e aprendendo todo dia. Dirceu, Luciano, eu quero agradecer pela passagem aqui, né, por essa troca de experiência, né? Como eu disse antes, uma satisfação muito grande. Não posso deixar de agradecer em nome do Gerson Pessoal, que é a Fomento, né? O Gerson é meu amigo também particular. Eu acho que faz bastante tempo, né, Gerson? Mas iniciamos junto nesse processo da questão, né? Em meados de 95, então por isso que foi importante falar antes que a essência é a agricultura familiar, né? Agradecer os técnicos, aproveitar o momento para agradecer o Marcos e a Josiane, em nome de vocês, os demais técnicos aí que fazem parte desse processo, e dizer que
com as mãos dadas não existe possibilidade de não haver crescimento, né? Se está ocorrendo crescimento aqui da Associação Cordeiro Sudoeste, né, como está acontecendo e acontece em todas as partes, especificamente do agronegócio, é resultado desse aperto de mão, dessa fala, realmente que dá certo, né? E principalmente da responsabilidade de cada um em cumprir com o seu papel e fazer com que a meta aconteça. Perfeito. Marcos, você... Então, pessoal, uma mensagem técnica da agricultura, que é a dificuldade que a gente tem nas propriedades. Anotem, façam conta e analisem, porque tudo que não é mensurado não pode ser melhorado. Então não olhem se a ovelha tem uma mancha na cabeça, uma mancha no lombo, olhem quantos quilos de cordeiro ela está desmamando. É isso que vai pagar a conta, né? Não é o documento, não é nada. É quantos quilos de cordeiro ela produz, quanto que ela custa por ano e a eficiência dela. E isso que vai trazer a eficiência do nosso trabalho também, né? O cuidado, o manejo que a gente entrega, a preocupação com os animais. Então é isso que a gente precisa fazer para ter uma ovinocultura de sucesso, analisar, anotar tudo, porque se está anotado a gente consegue chegar, olhar e ver onde está o gargalo. Agora se não está anotado, aí não tem muito como fazer como técnico, né? Não faz milagre, né? Então é isso daí, produzir cordeiros, aí tem que estar... O Brasil pede cordeiro, né, Luciano? Verdade. Eu também só quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui presente numa mesa tão pesada como essa, né, tão cheia de peso, e dizer que, para mim, profissionalmente, é uma honra estar fazendo parte do projeto Cordeiro Sudoeste hoje, assim como vários outros que eu já participei, porque sou cria de Beltrão. Então, assim, para mim é muito satisfatório estar aqui falando de um projeto que é do Sudoeste do Paraná, que nasceu em Francisco Beltrão, na Cressol aqui, e ter a Expedição Bé aqui mostrando essa história hoje, e eu podendo estar junto, contando um pedacinho dessa história e podendo contribuir. E faço votos que a Expedição Bé, na próxima edição, esteja aqui, se Deus quiser, conosco aqui ainda, para que a gente possa mostrar esses frutos e que mais associações como o Cordeiro Sudoeste apareçam no seu caminho, e quem ainda não se inscreveu, né, para participar da Expedição Bé aí no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro estado, né, Luciano? Vamos lá. Falo para vocês que vale a pena, viu? Esse rapaz aqui tem uma vasta experiência e as conversas que a gente tem aqui nos bastidores são fantásticas. Muito obrigada, Luciano. Eu que agradeço. Quem quiser fazer contato, tem um telefone de contato, um Instagram, como é que faz para o produtor que está acompanhando, quiser saber detalhes, com quem conversa, como é que é o acesso? Da Cressol, vai ter o site da Cressol, onde tem todos os programas sociais do Cressol Instituto. Aí tem todos os programas e o empreendedorismo está lá. Mostra informações, contato, né, tudo para o pessoal estar acessando e buscar informação. Particularmente tem do seu abate, do Facebook, do Instagram, e nós temos também, o Marcos fala, que é o Instagram da Associação, né, Marcos? O Instagram da Associação vai estar desenvolvendo também, não pode deixar disponível. E o meu contato profissional é no Instagram, MR de Andrade, Consultoria e Serviços Veterinários. Você? O meu também, né, Jace CBA, onde eu coloco toda essa questão técnica, mas Senar também, várias outras instituições aí que a gente tem acesso. Segue os links para você que está acompanhando, para você queira conhecer detalhes e saber mais do projeto, para que você possa fazer contato. Nós vamos ficando por aqui. Você que acompanha a Expedição Bé Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia dessa jornada. O vídeo completo você já sabe, você vai assistir lá no canal do YouTube. Deixe o seu like, seu comentário. Avante, ovinocultura e caprinocultura. Forte abraço, até a próxima visita.